Louvado seja o Pai. Bem-vindos mais uma vez à nossa apresentação de ação de graças e adoração de domingo. Dou as boas-vindas a todos os KLCs em todo o mundo, juntando-se a mim virtualmente. E antes de vocês se sentarem, cumprimentem uns aos outros com um sorriso do reino e digam que as bênçãos do Pai estejam sobre você. Louvado seja o Pai. Que o Pai abençoe todos vocês, irmãos e irmãs, pela grande salvação que recebemos na família espiritual de cidadãos na nação do reino. A família espiritual do Pai, de filhos e filhas que alcançaram o terceiro nível de crescimento espiritual e que agora estão prontos para seu destino final, que é a glorificação. E nessa nossa jornada espiritual, meus irmãos e irmãs, como mencionei nos meus programas Give Us This Day e Powerline, devemos ter a integridade espiritual para sermos capazes de avançar e superar todos os elementos de fogo, tempestade e provações que virão em sua vida. Como a palavra de Deus diz lá em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Portanto, todas essas coisas religiosas que fazemos no nome dele, sem obediência, não são nada. Se continuarmos a ler Mateus 7:24, diz: Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. É da integridade espiritual que eu estou falando. Então, aqui está a integridade espiritual daqueles que realmente querem estar com o Pai na vida eterna, ou seja, aqueles que querem ir para o reino dos céus para estar com Ele para sempre. Então, todo aquele que ouve essas minhas palavras, nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo disse, e as pratica, quando você as pratica, essa é a sua integridade espiritual. Será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então caiu a chuva. Esses são os elementos de que eu estou falando. Se você for um avião e você estiver voando no céu, você vai passar por todos esses elementos, como os ventos, nuvens, trovões e relâmpagos. E se você não tiver essa integridade, seu avião vai quebrar. E caiu a chuva. Estes são os elementos que irão atingir você. Vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu. Não caiu, não desabou, pois tinha seus alicerces na rocha, porque tem essa integridade. Enquanto no outro versículo diz em Mateus 7:26, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, eles se parecem conosco. Eles se parecem como aviões assim como nós. Eles estão servindo a Deus também. E não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Construir sua casa sobre a areia significa que não tem integridade espiritual, embora se pareça exatamente com um avião. E parece exatamente com o que estamos fazendo aqui. Eles também têm culto todo domingo, eles também pregam a palavra de Deus, eles também cantam, eles também dão dízimos, eles fazem tudo isso. Mas quando se trata de integridade espiritual, eles não serão capazes de lidar ou superar os elementos que eles encontrarão e que os atingirão. Olhe para essa parte aqui. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quebrou, não conseguiu se sustentar, e caiu. Tem aviões assim. Por isso que quando você tem um avião, tem sempre um cronograma de manutenção. Eu tenho um avião,
eu tenho um jato, eu tenho um helicóptero, e é preciso uma manutenção contínua e muito meticulosa para que o avião seja aeronavegável. Porque qualquer coisa que aconteça lá em cima, sabe, você não pode simplesmente, como se fosse um carro que anda na estrada, estacionar no acostamento e consertar, ou então só deixar ele lá. O avião, quando ele está lá em cima voando, deve estar 100% aeronavegável. Porque qualquer coisa que aconteça lá, se não tiver essa integridade para esse avião voar corretamente, ele vai cair. É por isso que ele deve estar 100% em ótimas condições. E se você for um piloto, é assim que você quer que a sua aeronave esteja. Porque você será atingido pelos ventos. Imagine só, você está viajando 530 km por hora. Qualquer coisa que acontece lá, seu avião vai simplesmente despedaçar e quebrar. Por exemplo, você se depara com o que nós nos deparamos quando estamos indo para o exterior. No meio do caminho, entramos em uma tempestade elétrica. Meu avião estava voando, e se você olhasse pela janela, você podia ver que o avião estava coberto de eletricidade. A corrente elétrica que é produzida pelos raios. Então, se o avião não tivesse integridade, ele iria simplesmente explodir e todos nós estaríamos em pedaços no Oceano Pacífico. Mas aquele avião foi construído para aquele tipo de clima, para aquele tipo de situação em que ele não vai quebrar, porque tem a integridade que chamamos de aeronavegabilidade. Da mesma forma, também é a nossa jornada espiritual. Temos o nosso físico, ainda estamos na Terra. Quando você vê nossa fisicalidade, ainda estamos andando por aqui, mas nossa jornada espiritual é como se fôssemos como aviões viajando no céu. E muitos daqueles que estavam conosco simplesmente quebraram, caíram e pararam na beira do caminho, porque eles não tinham essa integridade espiritual de obediência à vontade do Pai. Então, estes são os versículos que você tem que ver e sempre ter em mente, porque sem isso, qualquer um que afirma estar com o Pai, que está adorando a Ele, que tem um compromisso com Ele, sem essa integridade espiritual, irá quebrar algum dia. Olhe para essas pessoas que disseram: não fizemos isso em seu nome? Não fizemos aquilo em seu nome, Senhor? O Pai os rejeitou. Se você fazer apenas por conta própria, consertando seu avião por si mesmo, eu vou fazer isso e depois eu vou consertar aquilo, e você pensa que esse é o jeito certo, então seu avião vai ser rejeitado pelas autoridades. E eles vão dizer que você é um tolo, você não tem capacidade para fazer isso. Você tem que seguir as regras de manutenção do avião através dos profissionais que construíram ele. Então deve ser assim. Não deve ser decidido por nós mesmos. Portanto, temos a palavra de Deus que nos guia para esse tipo de integridade espiritual de que eu estou falando, para que possamos nos sustentar em nossa jornada espiritual. É muito simples. Arrependimento, obediência à vontade do Pai, obediência às palavras dele, tornar-se filhos e filhas. É por isso que eu disse a você. Quando muitos me perguntam, como posso saber se já sou um filho ou uma filha do Pai? Isso significa, como eu posso saber se eu já tenho essa integridade espiritual de que eu não vou mais me desviar? É por isso que você passará pelas provas rigorosas do batismo de fogo para te testar, para te provar. Se você não conseguir continuar, é porque você é desobediente, você será queimado. Você vai se despedaçar e aí cair.
Mas quando você tem o coração de ouro, de sinceridade, honestidade em seguir a vontade do Pai, você passa pelo fogo como eu, e no final você irá sobreviver. Você será um vencedor, ou seja, você tem essa integridade espiritual em que você diz: meu coração está firme, minha mente tomou a decisão, eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Esta é a integridade espiritual da qual estou falando. Então não importa quais elementos você encontre em sua jornada espiritual em direção ao destino final chamado céu, para estar com o Pai na vida eterna, você não vai quebrar. Você será como filho indicado. É por isso que eu sou seu modelo. Portanto, você deve permanecer firme em sua integridade espiritual. É você quem vai decidir isso. Portanto, a espiritualidade não pode ser fingida. Você é um filho do diabo ou um filho de Deus. Nenhuma religiosidade é necessária aqui. O que importa é a espiritualidade. Religiosidade não é espiritualidade. Portanto, nossa vida espiritual requer integridade estrutural. Isso é o que nos conecta à potência do motor que vem diretamente do Pai. João 1:12. João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. A verdadeira espiritualidade é vivida e incorporada. É uma dimensão mais elevada de completude, onde não há mais inimizade entre o espírito e a carne. Gálatas 2:20, Efésios 2:14-16. Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Efésios 2:14-16. Portanto, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do que ele destruiu toda a irreconciliabilidade. A filiação envolve um processo ativo. Você nunca pode ser passivo quando se trata de passar para o próximo nível. Caso contrário, você nunca chegará ao resultado desejado pelo Pai. Lucas 13:24 e 2 Timóteo 2:3-5. Lucas 13:24, e ele lhes exortou: esforçai-vos para adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. 2 Timóteo 2:3-5. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Vamos falar sobre a nossa trajetória ser o caminho para a integridade espiritual. Vejamos, o caminho pela integridade espiritual. Quando temos integridade espiritual, percebemos que somos espírito na essência de nosso ser. 1 Coríntios 2:11-12. Versículo 11. Pois, quem conhece os pensamentos do ser humano a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Um descuido na integridade espiritual pode ter um grande impacto em nossa jornada espiritual. Não deve haver hipocrisia ou pecados secretos que apareçam quando você está sob o processo do batismo de fogo. Salmos 19:13, Provérbios 10:9. Salmos 19:13. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Provérbios 10:9. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Em comparação com um vaso de argila, a integridade espiritual exige o descarte das imperfeições e não o preenchimento com cera.
é a prática de inspecionar o vaso segurando-o contra a luz do sol. Durante os tempos antigos, o vaso frequentemente rachava no processo de ser colocado no fogo, e em vez de descartar os pedaços rachados, oleiros desonestos frequentemente preenchiam as rachaduras com cera. Segurar um vaso contra a luz do sol revela os defeitos. Da mesma forma que uma pequena partícula de sujeira no carburador pode impedir um veículo bem ajustado de subir uma montanha, uma pequena impureza acaba afetando a subida. Então, em nossa jornada espiritual é o mesmo. Sempre que você tem algo que atrapalhe seu processo de crescimento, retire, conserte ou limpe. A integridade espiritual, em comparação com a integridade estrutural de uma aeronave, dá a capacidade de resistir à fadiga, desestabilização e à quebra no ar. Isso é o que chamam de integridade espiritual. É comparada à integridade espiritual de uma aeronave da qual tenho falado. A integridade espiritual dá a capacidade de resistir à fadiga, à desestabilização e à quebra no ar. Quantas vezes já não escutamos obreiros falando: estou cansado, estou ficando cansado, estou cansado, muito cansado. Fadiga? E por quê? Porque eles não foram feitos para isso. Eles não têm integridade espiritual, assim como uma aeronave. É o que chamamos de fadiga metálica. É por isso que uma aeronave é inspecionada, sempre tendo um cronograma de inspeção. Quer que você use a aeronave ou não, quando chega no dia marcado, haverá uma inspeção. Esteja você usando a aeronave ou não. Quando a hora dessa aeronave ser consertada chega, você tem que sujeitá-la a reparo ou tem que sujeitá-la a trocar de peças. Eles mudam isso e mudam aquilo. Não, eu não usei o avião. Mesmo se você estiver usando o avião ou não, você deve trocar o que precisa ser trocado de acordo com o cronograma já estabelecido. É a mesma coisa com a nossa jornada, porque é como se estivéssemos voando no ar. Esta é uma jornada espiritual de ir para o céu, que podemos comparar com o avião. É por isso que sempre temos que ser inspecionados. Sempre temos que olhar para as nossas partes internas para ver se temos essa integridade espiritual contínua dentro de nós. Porque senão, quando você estiver voando como um avião, nessa jornada espiritual para o céu, no meio do caminho, você terá fadiga metálica. Ou, no nosso caso, você terá fadiga espiritual. E aí, você desiste, você sai, você simplesmente se quebra, porque não está apto para a jornada, e assim perde a sua alma. Portanto, temos que ter o que chamamos de integridade espiritual. O fogo revelará todas as nossas fissuras, fraturas, rachaduras e rupturas. A integridade espiritual nos tornará completos. Jó 23:10. Versículo 10. Todavia ele conhece bem o caminho por onde passa meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. É por isso que temos o batismo de fogo, não é? É somente no reino que seguimos essas regras. É somente no reino que esses protocolos espirituais são seguidos. Como, por exemplo, o batismo de fogo. Você já ouviu isso na denominação ou religião? Você não ouviu isso sendo ensinado nas religiões ou denominações. Por que essas pessoas estão fingindo voar nessa jornada espiritual? Mas a verdade, eles nem mesmo decolaram do solo onde eles estão pisando. Não. Eles não decolaram e nem mesmo são dignos disso. É por isso que, quando eu vim como o inspetor oficial para aqueles que querem voar para esse destino final, todos eles ficaram com raiva de mim, porque todos eles criaram atalhos. Todos criaram atalhos. Todos vocês levantem a sua mão, e então recebam Jesus Cristo, seu Salvador, e pronto, acabou. Você está salvo pela graça, você não precisa fazer mais nada. Existem inspetores contratados por essas companhias aéreas ou contratados pelas agências autorizadas do governo que inspecionarão nossas aeronaves, constatando se há ou não fissuras ou rachaduras. Mas essas pessoas criaram atalhos. Elas dizem: vamos pagar propina para eles. Só manda eles dizerem que a aeronave está 100% para voo. E aí essa aeronave durante o seu voo quebra e cai. Isso acontece quando você cria atalhos, ao invés de seguir os procedimentos corretos. Essas são as pessoas com aeronaves que
desejam economizar nos custos de manutenção e com isso as aeronaves não são mantidas. Olhe para os acidentes que acontecem. Por que um avião simplesmente cai no meio do oceano enquanto eles estão voando no ar? Por que ele quebra e provoca um acidente assim? Porque foi feita uma má manutenção. Não foram seguidos os procedimentos corretos. Esse avião está bom e não precisa de fazer nada. Tá tudo ok. Você tem que pagar. Mas tem pessoas que rejeitam essas manutenções, porque é realmente muito caro ter um avião. Muitas pessoas podem comprar um avião. Muitos estão comprando aviões. Mas o que pesa mais no bolso são as manutenções. Se você não tem dinheiro para manutenção, nem pense em comprar um avião. Se você não tiver condições, não compre, porque a manutenção é o que vai pesar mais no seu bolso. Mas é muito necessário, porque você está voando lá em cima, você está fora da sua zona de conforto. Se a sua aeronave não está em condições de voar, não tem integridade para voar, você está colocando sua vida em perigo, você está colocando sua vida em risco. E nós não podemos fazer isso. É a mesma coisa em nossa jornada espiritual. Estamos voando para o céu. Você tem que ter essa integridade espiritual que diz: meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Eu vou examinar todos vocês e vocês têm que ser capazes de dizer: meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Eu vou seguir a vontade do Pai. Novamente vou te examinar como está a sua integridade espiritual de obediência. Como está indo a sua integridade espiritual de compromisso, dedicação e lealdade? Está tão nova quanto antes? Ainda está intacta? Você ainda está firme, estando nesse ministério por todos esses anos? Muitos, você sabe, depois de 6 anos, eles não conseguem mais se manter. Eles quebram e caem na beira do caminho. São como peças de avião quebradas. Eles são bons apenas para o ferro velho. E é lá que eles estão agora. Uma vez eles eram aviões, agora eles são ferro velho, jogados às traças. Qualquer um pode pegá-los, mas vocês que estão comigo nessa jornada, até agora, estão firmes em seu voo junto comigo. Tiveram muitos que estavam voando conosco, e é por isso que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos estão correndo, mas poucos vão terminar essa corrida. Portanto, olhe para si mesmo e veja se você realmente tem essa integridade espiritual até agora. Se não, vá para a oficina e se conserte. Temos centros de reabilitação, temos um centro de reabilitação espiritual. Vá para a Montanha da Glória. Você não está lá para ser um escravo, você está lá para orar, você está lá para olhar para si mesmo, você está lá para se reconstruir e clamar ao Pai. Isso tem que partir da sua decisão. É por isso que quando você tem a qualidade espiritual dessa integridade espiritual, você finalmente se torna um material tão puro quanto o ouro. E é aí que você consegue perseverar na jornada. Nada acontecerá com você. Você está sempre em ótimas condições em sua jornada espiritual rumo ao destino final. Portanto, somos reconstruídos para a glorificação. Minha última mensagem é a glorificação. Então, quando o homem é infundido com o Espírito de Deus, mais uma vez, ele será tomado pela espiritualidade até que ele é consumado totalmente. Efésios 3:20, 1 Coríntios 15:50 e Filipenses 3:21. E é isso que vamos acompanhar. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. 1 Coríntios 15, versículo 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E Filipenses 3:21. Que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo de seu pleno domínio. Louvado seja o Pai. Então, esses versículos são como a nossa jornada
da glorificação. Veja Filipenses 3:21, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Este é o objetivo principal da minha mensagem. E a palavra de Deus também diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Sendo assim, nossa integridade espiritual, nosso motor interno, está sendo reprojetado para que possamos nos tornar mais fortes e possa sustentar esse voo espiritual para a glória através da transferência divina das características divinas do nosso Pai Todo-Poderoso. E os frutos do Espírito, como amor, paz, alegria, bondade, mansidão, tudo isso só pode ser obtido quando você tem a liberdade de escolha para seguir a vontade do Pai. E então absorver todas essas características dentro de você, que se transformará naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, de acordo com o poder que opera em nós. Este é o poder que opera em nós. É o motor do Espírito que trabalha em nós, para que possamos sustentar nosso voo espiritual, a glória, todos os dias, todas as horas, todos os anos, sem que o motor pare ou sem que apareça qualquer falha que te faça quebrar e cair. Então é isso que a palavra de Deus está nos dizendo quando seguimos o Pai. Examine a sua integridade espiritual todos os dias. Sua lealdade ainda está intacta? Você ainda pode dizer, meu coração está firme, minha mente tomou decisão? Porque você vai encontrar os elementos de perseguições e falsas acusações. Quando você estiver passando por isso no seu voo, é como se você estivesse passando por tempestades elétricas, atingindo você por todos os lados. Você tem integridade para prosseguir? Você tem integridade para voar através disso tudo sem ser afetado? E se você for afetado de alguma forma, quando você descer, você tem que se consertar. Vejo que você precisa ser consertado, assim como quando passamos por uma tempestade elétrica, quando estávamos indo para o Havaí. No meio do caminho encontramos essa tempestade elétrica que queimou todas as faixas do nosso radar, que ficam no nariz do avião, e são elas que nos faziam ver para onde estávamos indo. Portanto, sem elas, os pilotos voam às cegas. Eles só podem voar visualmente. Por isso não podíamos voar à noite. Tínhamos que voar durante o dia. Mas, no decorrer da manutenção, eles colocaram tudo de volta. Sendo assim, você tem que reparar aquilo que uma vez foi danificado ou afetado. Você não pode se negar a fazer isso. Você tem que se ajoelhar e consertar o que foi destruído pelas tempestades da vida, pelas enchentes, pela chuva, pelos trovões, pelas perseguições, falsas acusações que talvez tenham afetado sua lealdade, sua integridade, seu compromisso, sua obediência, e assim você começa a ter dúvida. Não deixe isso acontecer com você, porque quando você está voando nessa jornada espiritual para o céu, as coisas podem ficar ainda mais turbulentas. É por isso que quando uma aeronave é inspecionada, eles têm um raio-x para ver o metal por dentro, pois os olhos não podem ver, e é necessário verificar se há alguma rachadura no metal. Se houver fadiga metálica, você tem que trocar, você tem que consertar, porque vai piorar e quebrar no ar, e você poderá estar na maior catástrofe da sua vida, que é a sua morte. É a mesma coisa no espiritual. Sempre se inspecione, sempre olhe para si mesmo. Qualquer dúvida você tem que resolver. É por isso que eu digo a vocês que 99% de fé e 1% de dúvida é inaceitável. Essa é uma pequena rachadura, uma rachadura da grossura de um fio de cabelo no seu serviço ao Pai. Isso é inaceitável, porque vai piorar, até que um dia você simplesmente cai, você simplesmente se quebra e cai na beira do caminho. Você naufraga sua alma sem que você perceba. Então, devemos estar 100% na nossa melhor condição de integridade espiritual,
enquanto você se junta a mim nesse voo da glorificação. É muito necessário estar 100%. E por quê? Porque a meta desse corpo mortal é chegar ao destino onde os espíritos dos homens justos agora são perfeitos. Hebreus 12, 23. É a capacidade de refletir sobre a glória do Pai em nossas vidas, na ausência da desobediência e das cobiças da carne. E das cobiças da carne, cobiça dos olhos e orgulho da vida. Romanos 8, 30. E é isso que vamos acompanhar. Já lemos Hebreus 12, 23? Ainda não? Ok, então vamos acompanhar. Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos. Tá vendo isso? Aos espíritos dos justos agora perfeitos. Agora perfeito significa que em todos os aspectos de sua integridade espiritual não há fissura, não há rachadura. Você olha para a obediência deles. É uma obediência total. Você olha para o compromisso deles. É um compromisso total. Não é um compromisso de 99,9%. É 100% compromisso. 100% de lealdade, 100% de obediência. 100%. Não existe nem mesmo uma pequena rachadura de desobediência ou uma pequena rachadura de deslealdade neles. Porque se você não tiver 100% nessa jornada espiritual voando no céu com o seu espírito, você não será capaz de sustentar isso. Quando você encontrar todos os elementos de provações no ar, você simplesmente vai ser destruído e não será mais capaz de continuar. Então, o nosso objetivo é que esses corpos mortais cheguem nesse destino, onde os espíritos dos homens justos são perfeitos. Dessa forma, olhe sempre para o seu interior. Por essa razão, você tem esse relacionamento pessoal, não apenas com o filho, mas com o pai. Examine seu interior. Você está sustentando o seu voo espiritual? Teve alguma coisa que aconteceu com você, mesmo sendo pequena, que causou alguma fissura, de dúvida, de cobiça dos olhos ou de cobiça da carne? Para todos vocês que estão sempre usando seus celulares e internet, vocês estão sempre na frente das telas dos seus computadores com acesso ao Wi-Fi e internet. Tenham muito cuidado com o que vocês estão fazendo, porque todos esses elementos que estão lá não são para o seu bem. A pornografia é o número 1 que irá destruir sua espiritualidade. Sua mente deve ser pura em seguir a vontade do Pai. Não seja tentado por essas coisas. Pornografia é como se fosse tempestade elétrica. Pilotos veteranos de linhas aéreas estão me dizendo que quando eles identificam uma tempestade elétrica à frente deles, sendo vista no radar, eles fazem de tudo para evitá-la. Até aviões grandes podem se despedaçar no meio de uma tempestade elétrica. Quando nos deparamos com essa tempestade elétrica, não havia outro jeito, porque já estávamos pousando. Então tivemos que passar por ela. Mas não temos que fazer isso em nossa jornada. Não estamos prestes a pousar. Então, os pilotos de linhas aéreas que são meus amigos me dizem: Pastor, até mesmo um avião grande e poderoso pode rachar no meio de uma tempestade elétrica. A pornografia é uma tempestade elétrica. Jogos, quando você vê esses jogos, eles parecem inofensivos. E é só um jogo, sabe? Mas toma todo o seu tempo. Toma toda a sua mente. Ele captura seu espírito. E assim, quando você faz essas coisas, você perde toda a sua integridade espiritual por dentro. Você não sabe que você não tem mais o motor, já não está mais funcionando. Ficou naquela tempestade elétrica. Tudo que você tem agora é uma casca de você, não há integridade espiritual alguma sequer. Mesmo se você estiver morando aqui comigo, você já perdeu sua alma.
você já perdeu sua alma. Portanto, tomem cuidado ao olhar para essas telas dos seus celulares e tomem muito cuidado com tudo o que você está fazendo. Para todos que têm celular, especialmente obreiros que não têm o direito de ter um celular, porque eles só usam para interesse próprio e não para o ministério. Quando estamos nesse ministério como obreiros milagrosos em tempo integral, levamos a sério nossos negócios espirituais. Não misturamos com tolices e não misturamos com algo que atrapalhe nosso crescimento espiritual. Os celulares devem ser totalmente usados apenas para os negócios do Pai. Então você vê um obreiro que tem um celular, sempre entra no quarto, tranca a porta e ninguém pode entrar. Onde ele tem privacidade total. E para quê? Quando você o vê, ele está sempre olhando para o celular dele ou para outro celular. O que eles estão fazendo? Qual é o negócio? Por que você está aqui? Por que você está aí sozinho? Aqui no reino temos transparência sobre o uso de todos esses aparelhos apenas para a vontade do Pai. Olhe para aqueles que foram confiados em usar esses aparelhos apenas para o uso do Pai, e eles misturam com a cobiça da carne e com a cobiça dos olhos. Onde eles estão agora? Quando foram descobertos, simplesmente eles fugiram, porque já haviam sido destruídos. Não tem mais alma dentro, não tem mais relacionamento espiritual com o Pai. Eles entraram na tempestade. É muito tentador olhar para o seu telefone celular e então abrir e acessar aqueles sites que não vão te fazer bem espiritualmente e vão te envolver nas tentações que consumirão a sua alma e seu espírito. E tudo o que resta de você é o seu físico, até que um dia você terá que sair, porque você não estará apto para uma jornada espiritual. Onde eles estão agora? Eles estão fora. Eles foram golpeados pelo inimigo. E onde eles estão agora? São peças de aviões que foram sugados pelo mundo e não estão mais conosco. Uma vez eles eram aviões como nós, voando nesse voo e nessa jornada espiritual em que estamos. Nós lemos Romanos 8:30? Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Como você pode ser justificado? Ele nos chamou, e aos que chamou, predestinou, e estes também chamou. Somos chamados. E aos que chamou, então fomos escolhidos. Também fomos justificados depois de termos assumido este compromisso de 100%. E aos que justificou, justificar significa todos podem te acusar, todos podem te perseguir, todos aos olhos dos homens te fazem mal, te perseguem na internet, te perseguem nas redes sociais, mas aos olhos de Deus, você está justificado. Esse é meu filho. Todo mundo me chama de várias coisas. Eles têm vários nomes diferentes, todos os males do mundo. Aos olhos da sociedade, eles me chamam de muitos nomes e me acusam de muitas coisas. Do que o Pai me chamou, ele me chamou de seu filho indicado. Você me chama de filho do diabo, o Pai me chamou de filho indicado. Eles me chamaram de líder de seita, eles me chamam de muitos nomes que não são bons. Mas o Pai me justificou, ele me chamou, ele me justificou. Ele me chama de seu filho. Eu sou o filho dele. Você está justificado. Todos vocês que têm essa integridade espiritual, não deem ouvidos à opinião pública. Quaisquer que sejam esses elementos pelos quais você passa, tentações, perseguições, falsas acusações, esses são os elementos de provação em seu voo espiritual. Você vencerá todos eles, porque tem a integridade espiritual da obediência à vontade do Pai em você. Você não se incomoda com nada disso. Você já venceu tudo isso. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa é a chegada ao seu destino espiritual. Então, estamos nos preparando para esse voo final. Não demorará muito para que a glorificação aconteça. Marcos 13, 34 a 37.
As coisas que o Pai preparou para aqueles que o amam logo acontecerão. João 14, 17 a 21. E é isso que vamos acompanhar. Versículo 34. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou mesmo ao raiar do dia. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos. Vigiai. Louvado seja o Pai. Portanto, estamos sempre despertos espiritualmente, estamos sempre espiritualmente cientes do que está acontecendo, e você que está comigo e recebeu esta mensagem de glorificação, você foi iluminado por ela. Nem todos os que estão comigo foram iluminados. Nem todos os que ficam aqui são iluminados, porque a iluminação é espiritual, não é física, é espiritual. Você que entendeu minha mensagem e está em sintonia com esse entendimento que eu tenho, você está vigiando comigo. Vocês estão acordados, estão cientes. Tem pessoas que estão comigo fisicamente, mas nem mesmo entendem. Eles nem mesmo entendem o que estou falando. Eles não aplicam o que eu falo a si mesmos. Eles nem mesmo sabem o que é limpeza. Nem sabem sobre a cultura de limpeza e ordem. Eles não foram iluminados. A mais elevada iluminação espiritual é a glorificação. Portanto, você deve usar sua compreensão na fé, na obediência, na lealdade, no compromisso e obediência à vontade do Pai, para ser capaz de alcançar esse elemento de entendimento e iluminação espiritual que vem do Pai por meio do Filho indicado. Eu estou aqui para te dizer que toda essa jornada que temos com você, esteja vocês aqui na central, morando comigo, ou estejam aí nos KLCs, longe de mim fisicamente, geograficamente, vocês estão longe de mim, mas nossos espíritos são um em nosso voo e na nossa jornada espiritual. Alguém me perguntou: nós estaremos com você, pastor, na glorificação, mesmo morando muito longe de você? Isso não importa. Nossos espíritos é o que importa. Somos um no entendimento, somos um no espírito. Você está comigo nesse voo e nessa jornada da qual estou falando? Você está comigo nesse entendimento? Muitos estão comigo fisicamente, nem mesmo estão comigo espiritualmente. Alguns estão muito distantes desse tipo de entendimento. Portanto, é tudo espiritual. Quando falamos de coisas espirituais, quando lidamos com coisas espirituais, isso não complementa nossas experiências de vida adquiridas através dos 5 sentidos. Vai além dos 5 sentidos. É por isso que você deve usar a fé todos os dias. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer. Crer que ele é real, embora você não o veja. Como você acredita nas coisas que você não vê? Pela fé. Crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Tudo isso é andar pela fé. Portanto, o impulsionador do motor de sua integridade espiritual é a fé. Você só pode subir e estar alinhado com o Filho, com essa compreensão espiritual, se você tiver este impulsionador da fé. Sem isso, você ficará para trás até não me ver mais, até eu não te ver mais. Você está tão atrás que talvez um dia você se perca no caminho. Sendo assim, você deve apenas seguir pela fé e nunca seja hipnotizado por esses dispositivos que podem desviá-lo de sua jornada espiritual para o céu. Foram feitas outras perguntas como essa.
Eu sou cidadão do reino, sou até mesmo um obreiro. Meus filhos podem herdar a filiação automaticamente? Você não herda a filiação automaticamente. O pecado é herdado, porque é uma genética espiritual de uma desobediência. A justiça e a filiação também podem ser herdadas, mas não automaticamente. É por isso que você tem que passar pelo processo de arrependimento, nascer de novo e receber o espírito de obediência à vontade do Pai, e então passar pelo processo de batismo nas águas, batismo de fogo, usar e fortalecer a sua liberdade de escolha para chegar ao terceiro nível do crescimento espiritual. Isso é colocar em prática a sua própria salvação com reverência e temor. Portanto, não é herdado automaticamente. Da mesma forma, se seu pai for um médico, só porque você nasceu do seu pai, automaticamente você é um médico? Ou seu pai é engenheiro, automaticamente quando você nasce, eu sou um engenheiro, eu herdei do meu pai? Se você quer se tornar um engenheiro como seu pai, precisa ter um treinamento rigoroso como seu pai passou na escola. Não é o mesmo? Na espiritualidade, é o mesmo. Você quer se tornar um filho indicado? Filhos e filhas indicados que estarão comigo, você tem que passar pelo batismo nas águas e de fogo. Você tem que passar pelas suas estradas de Kitbog e Tamayo. É a mesma coisa. Então aqui estamos nós, em nossa jornada espiritual, estamos quase lá. E o que o último versículo que lemos está dizendo? Vigiai. Vigiai. Eu digo a todos, vigiai. Porque você não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer. Louvado seja o Pai. Então, olhe para si mesmo. Você foi inspecionado, você inspeciona os outros e assim todos vocês são aviões aos olhos de Deus. Você tem que ter uma manutenção rigorosa de si mesmo. Inspecionamos as pessoas, os inspetores estão aqui, os mecânicos estão aqui, seus líderes estão aqui. Não fique bravo quando eles te inspecionarem e virem falhas. Eles veem rachaduras e fissuras. É para o seu próprio bem. Você tem que consertar isso. Você tem que se tornar espiritualmente forte e sua integridade espiritual deve estar intacta, porque essa jornada não é uma brincadeira. É o céu. Estamos indo para aquele planeta chamado céu, que já está pronto. Até mesmo esses astronautas, quando a integridade dos foguetes deles indo para a Lua não está 100% perfeita, eles irão simplesmente quebrar no ar e muitos morrerão por causa disso. É o mesmo conosco. Não estamos indo para a Lua. Estamos indo para o planeta chamado céu. Acho que é 4 vezes maior que o planeta Terra, mas a situação lá é perfeita porque ninguém esteve lá. Foi preparado pelo Pai Todo-Poderoso. E todos vocês vão comigo para lá. Louvado seja o Pai. Portanto, mantenham a sua integridade espiritual. Fiquem fortes. Você é quem deve usar a sua liberdade de escolha para dizer: meu coração está firme, a minha mente tomou decisão. Eu vou seguir a vontade do Pai. Eu vou passar pelos trovões e pelas tempestades da vida. Não importa o que aconteça. Louvado seja o Pai. Que o Pai abençoe todos vocês, meus irmãos e irmãs. Adorem o Pai e reflitam sobre essas palavras que vocês ouviram de mim hoje, enquanto eu canto essa canção. Louvado seja o Pai. There's a voice calling me from an old rugged tree, and it whispers, draw closer to me.
That's what I'll be willing to do. And whatever it takes to be more like you, then that's what I'll be willing to do. I'll trade sunshine for rain, comfort for pain. That's what I'll be willing to do. For whatever it takes for my will to break, that's what I'll be willing to do. Take the dearest thing to me, if that's how it must be, to draw me closer to thee. Let the disappointments come, lonely days without the sun. If through sorrow more like you I become, and whatever it takes to draw closer to you, that's what I'll be willing to do. And whatever it takes to be more like you, then that's what I'll be willing to do. I'll trade sunshine for rain, comfort for pain. That's what I'll be willing to do. For whatever it takes for my will to break, then that's what I'll be willing to do. Take my houses and lands, change my dreams and my plans.
And if you call me today to a land far away, Lord, I'll go, and your will obey. And whatever it takes to draw closer to you, Lord, that's what I'll be willing to do. And whatever it takes to be more like you, then that's what I'll be willing to do. I'll trade sunshine for rain, comfort for pain. That's what I'll be willing to do. For whatever it takes for my will to break, then that's what I'll be willing to do. I'll trade sunshine for rain, comfort for pain. That's what I'll be willing to do. For whatever it takes for my will to break, then that's what I'll be willing to do. Then that's what I'll be willing to do. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este maná de revelações hoje, compartilhado para todos os seus filhos e filhas. Obrigado, Pai, por este chamado que o Senhor colocou sobre a vida de todos os teus filhos quando o Senhor me mandou ir por todo o mundo. Pois o Senhor tem filhos e filhas por todo o mundo. Eles não me conhecem, eu não os conheço. Mas quando ouvirem a minha voz, eles vão segui-la, pois as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Obrigado, Pai, pois o caminho, a verdade e a vida foi agora entregue, manifestado a eles para andarem nele, para andarem por ele. Obrigado, Pai, por nos dar todas as suas palavras para seguirmos. Essas palavras que tornam forte a nossa integridade espiritual em nosso voo e na nossa jornada espiritual
para onde o Senhor está. Obrigado pela graça, obrigado pelo amor, obrigado pela compaixão, obrigado pelas suas palavras que deixaste, pois sabemos que tuas palavras são o Senhor e o Senhor são as suas palavras, e não nos deixaste sozinhos. Obrigado, Pai, por estar morando agora em teu tabernáculo, em seu corpo, em sua residência, e falando com todos os teus filhos, reunindo-os, preparando-lhes para os últimos dias, assim como nos dias de Noé, quando a arca foi terminada. Eles estavam todos seguros e protegidos dentro da arca da salvação. Vindo após isso a tribulação ao mundo, destruindo toda a humanidade. E esse é o mesmo julgamento que está acontecendo neste mundo hoje. Obrigado por essa arca da salvação espiritual, este avião espiritual em que estamos, a jornada em que decidimos entrar contigo, Senhor. Pois nos destes essa integridade espiritual para passar pelos elementos da vida, as tentações, perseguições, falsas acusações e tudo o que temos encontrado em nosso caminho. Mas o Senhor nos deu essa integridade espiritual de obediência apenas às suas palavras e à sua vontade. É por isso que estamos aqui, vitoriosos, vencedores, nos tornando filhos e filhas prontos para serem revelados nos últimos dias. Obrigado, pois nossa jornada para a glorificação está próxima e estamos aqui como seus filhos e filhas para glorificá-lo, para dar-lhe toda a glória, o louvor, o agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai. Obrigado também por responder todas as orações de meus parceiros da aliança, telespectadores, de todos os obreiros milagrosos em tempo integral e dos membros milagrosos do reino em todo o mundo. Obrigado pelo milagre da cura física, obrigado pelo milagre das bênçãos financeiras e obrigado também, acima de tudo, pelo milagre da salvação de nossas almas. Obrigado, Pai. Eu te dou de volta toda a glória, honra e louvor em seu precioso nome todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.